Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor. Amém? A voz do Senhor, ela aquece as nossas vidas. Amém? Como é bom poder ouvir a voz do Senhor. Convido você a orar mais uma vez, porque é por isso que estamos aqui, para ouvir a voz do Senhor. É isso que nós esperamos essa semana. Eu não sei vocês, mas eu espero a semana inteira para poder chegar na igreja e poder ouvir o que Deus tem para mim. Isso é o que há de mais importante nas nossas vidas, saber o que o Senhor tem para as nossas vidas, saber o que Deus Ele deseja de nós e ter certeza de que nós verdadeiramente estamos andando nos caminhos do Senhor. Vamos orar, convido você mais uma vez a baixar sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor Deus, porque a Tua voz é tudo que nós precisamos, Senhor. Saber que estamos diante da Tua face, Senhor Deus, saber que somos cuidados pelo Senhor, isso nos traz uma alegria tão grande, Pai, uma paz tão grande, que todas as coisas parece que se esvaem, Senhor Deus, diante dessa verdade de que o Senhor está conosco e de que nós não devemos temer nada, Senhor Deus. Por isso nós te louvamos nessa noite, queremos engrandecer o Teu nome e pedir, Senhor Deus, que essa Tua voz, ela possa falar aos nossos corações, Senhor Deus, com liberdade, Pai, nessa noite, Senhor Deus. Que o Senhor tenha, Senhor Deus, liberdade, Pai, de nos falar aquilo que o Senhor deseja, de transformar as nossas vidas, Senhor Deus, de fazer com que saiamos daqui transformados, Pai. Que saiamos, Senhor Deus, depois de ouvir essa mensagem, transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder da Tua Palavra, que é a única coisa que pode mudar verdadeiramente as nossas vidas. Por isso nós nos alegramos e Te agradecemos pela Tua presença. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje de manhã nós começamos uma série sobre a criação. Acho que alguns aqui estavam de manhã. Nós falamos sobre Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Falamos um pouco sobre como que o mundo foi criado. Nós falamos que no princípio Deus criou os céus e terra, não céu, mas céus, o que nos mostra que existem mais coisas além das coisas que nós podemos ver. Tem muitas pessoas que não acreditam, ficam em dúvida se existe realmente o mundo espiritual, e tem até crentes que vivem como se o mundo espiritual não existisse, o que é um grande erro, um grande perigo, né? Então, falamos um pouco sobre os céus, falamos que existe, as regiões celestiais, ela é uma realidade bíblica, uma realidade que Deus criou. Falamos também que no versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, e na verdade um entendimento de que a terra era caótica. A terra, ela, quando foi criada, ela é caótica e está desolada. Esse mundo que foi criado, apesar de ser um mundo bom, ele é um mundo caótico. As nossas vidas são caóticas, que somente se resolvem quando, no versículo 3, quando Deus diz, haja luz e houve luz. Por isso que nós vimos também lá do Evangelho de João, no capítulo 1, de que Jesus, Ele é a luz. Quando a gente vê lá no versículo 4 de João, capítulo 1, de que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E Jesus, o próprio Jesus, nós vimos que Ele próprio clama ser a luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Então Jesus, Ele é essa luz. Ele é quem coloca ordem nesse caos, é quem coloca ordem nessas coisas que nós não temos controle. Ele quem traz, Ele é a solução para esse mundo caótico. E hoje nós vamos continuar, agora nessa segunda parte, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 7. Convido você a abrir no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 4, aliás, do versículo 4 até o versículo 7. Vamos ler a partir do versículo 3, para entender um pouco melhor. A gente pega um pouco aí, desde do versículo 3, um pouquinho antes. Diz assim, então Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. Hoje nós começamos a ver de manhã
sobre a importância que nós temos de, como cristãos, entender como o mundo, como as coisas foram criadas. E eu comparei isso a um filme que a gente assiste. Como é ruim quando a gente assiste um filme pegando do meio. A gente não entende a história. E aí a gente fica perguntando, atrapalhando os outros que estão no filme desde o começo. Escuta, o que aconteceu? Quem que é esse ator? Quem que é esse cara aí que apareceu no meio? E é ruim quando a gente começa e na questão teológica, na questão do cristianismo, a gente olhar para as coisas e tentar entender as coisas do meio. E normalmente é isso que acontece na vida cristã. A gente começa lá em João 3,16 e acha que está tudo bem, sendo que as coisas começaram. É importante a gente entender a criação, como que o mundo foi criado. Como que o mundo foi criado, porque isso impacta. Quando a gente entende como o mundo funciona, fica muito mais fácil da gente viver. Quantas vezes sofremos porque não entendemos como o mundo funciona? E aqui a gente vai ver sobre mais algumas características nesses versículos a respeito da criação. Nós já vimos na primeira parte que Jesus, Ele é essa luz. Então a gente começou no versículo 3, quando Deus diz, haja luz. A gente vê que chega uma hora que Deus ele põe um fim no problema. Deus põe um fim no caos. E eu não sei se a tua vida está um caos. Eu quero dizer que Deus ele quer pôr fim nesse caos. E tem uma hora que Deus ele vai se levantar na sua vida e vai falar, haja luz. Problema, caos, pare, chega. E graças a Deus por isso, porque esse é o Deus que nós queremos, esse é o Deus que criou essa terra, irmãos. Nós precisamos crer que esse é o nosso Deus. Fala assim, esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, é o Deus que quando tem o problema, ele não fica lá sentado no sofá, assistindo da Atena, e não está nem aí com a gente. Tem gente que acha que esse é o Deus, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que sabe que realmente existe o caos, sabe que existem coisas que nós não temos controle, sabe que esse mundo ele é desolado, sabe que às vezes a gente passa por desolação, por desertos. Ele sabe que às vezes a gente parece que não tem mais ninguém do nosso lado, mas chega uma hora que Deus fala, haja luz. Deus abre a boca, Deus fala, e creia nisso. Creia nisso que Deus ele vai virar para o seu problema e ele vai falar, haja luz, e a luz é Jesus Cristo. Haja Jesus Cristo. Que Jesus Cristo seja presente na nossa vida, porque isso quando acontece, quando Deus fala, um negócio acontece. Haja luz e houve luz. Quando Deus fala, acontece, irmãos. Por isso que quando a gente ora, a gente tem que falar, Senhor, só dá uma ordem, Senhor. Lembra o centurião? Quando chegou para Jesus, Jesus vai curar. Vai curar, tem um servo meu que está doente. Aí ele falou, eu vou lá. Não, é só o Senhor falar. É só o Senhor dar uma palavra. Esse é o nosso Deus, um Deus que fala e as coisas acontecem. Quando nós cremos nisso, Deus ele fala e a coisa acontece. E a gente vai ver algumas outras características. E eu quero que você olhe, preste atenção no versículo 4. Olha o que diz no versículo 4. Diz assim, Deus ele criou várias coisas. Criou os céus, criou terra. A gente viu que tinha trevas na fase do abismo, E a gente viu que não bastasse o mundo em caos, ainda tem o príncipe das trevas, o diabo querendo empurrar a gente no abismo. Mas o Espírito de Deus estava se movendo. E Deus ele não estava parado, Deus ele estava se movendo. E de tudo isso, Deus ele vê uma coisa. Deus ele viu o quê? Que a luz era boa. Nós vimos quem é a luz? Jesus. Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. E quando nós vemos na criação que Deus fala, a luz era boa. Meus irmãos, Deus é bom. Deus é bom. A palavra de Deus não se cansa de repetir os salmos, Não sei quantos tiveram a oportunidade de já ler o livro dos salmos. Quase todos os salmos exaltam a bondade de Deus. Deus, Ele é bom. Meus irmãos, e a gente vê que realmente o mundo, ele tem coisas boas e tem coisas ruins. E quando Deus fala que uma coisa é boa, Ele já está indiretamente falando que algumas coisas são ruins. Indiretamente, às vezes a gente não percebe isso. Quando fala, nossa, como você é bonito, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando os outros de feio. Não é verdade? Não estou chamando, eu estou exaltando uma beleza de alguma coisa, logo as outras coisas, elas parecem perder um pouco. Então quando Deus ele fala que a luz é boa, Ele está fazendo um contraste com as trevas. Ele está fazendo um contraste com as outras coisas, com todo o restante da criação.
E a luz é boa, ou seja, o que Deus está querendo dizer? Que a vida com Cristo é uma coisa boa. Que a vida, quando nós temos a vida com Jesus, que é a luz, isso é uma coisa boa. Diferente de quando nós não temos a luz, porque quando nós não temos a luz, que é Jesus, o que nós temos na nossa vida é desolação, é deserto, é caos, ou seja, coisas que nós não conseguimos controlar. Isso daí começa a virar um embrolho na nossa vida. E eu tenho certeza que se você já é crente há alguns bons anos, você já sabe disso, que às vezes quando a gente começa a se afastar da palavra de Deus, quando a gente começa a se afastar da oração, quando a gente começa a se afastar da igreja, o que acontece? É caos. As coisas começam a degringolar, parece que a gente perde o controle, e aí que a gente se lembra, né? Puxa, cadê minha Bíblia? Senhor, vou orar, domingo que vem eu preciso ir na igreja, preciso dar o dízimo, a gente já sabe que tem culpa no cartório, porque nós mesmos nos afastamos de Jesus. E meus irmãos, com Cristo, verdadeiramente a vida é uma coisa boa. Verdadeiramente com Cristo, quando nós nos aproximamos da luz, que é Jesus Cristo, a nossa vida é uma vida boa. E o oposto também é verdadeiro. Quando nós nos afastamos de Jesus, o que nós encontramos é esse mundo que Deus criou, que é um mundo de caos, um mundo de desolação. E ainda que Jesus Cristo seja uma coisa boa, muitas pessoas resolvem não escolher Jesus. Ainda que Jesus seja o caminho certo, ainda que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ainda que Jesus clame para si, dizendo, olha, venham a mim para vocês terem vida, tem muitas pessoas que escolhem simplesmente dizer, não, eu não quero. Acham que outras coisas são melhores. Apesar de Deus falar, olha, a vida com Jesus é uma vida boa, outras pessoas escolhem o quê? Elas escolhem dizer assim, eu não quero isso para mim. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 1, versículos 20 e 21. Fala justamente sobre a criação. É interessante que esse versículo fala justamente sobre a criação. Olha o que diz. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Está vendo a criação? Ou seja, Deus está falando, olha, as coisas boas de Deus, o poder de Deus, os atributos de Deus, eles são conhecidos na criação. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Pode passar? Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se o quê? Obscureceu. Olha que interessante, em vez de eu escolher o que é bom, escolher a luz que é boa, o que acontece com o meu coração insensato? Fica o quê? Trevas. Lembra o que a gente tinha no mundo? A gente tinha um mundo onde existia de um lado um mundo caótico, um mundo desolado, um mundo de trevas, e existia a luz, que é Jesus. E quando nós escolhemos a luz que é Jesus, nós temos uma vida boa, uma vida na luz. Mas quando por livre e espontânea vontade, mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo conhecimento das coisas de Deus, mesmo tendo conhecimento da criação, mesmo já sabendo que Jesus é o caminho, quando nós escolhemos por livre e espontânea vontade trilhar um outro caminho, o que acontece? A gente se afasta e a gente vai para as trevas. O nosso coração fica o quê? Escuro, se obscurece. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Por isso, meus irmãos, que essa escolha entre o que é bom e o que é ruim, desde a criação ele existe. A escolha de que Deus dá para todo ser humano entre o que é bom, e o que é mal, está desde Gênesis capítulo 1, versículo 4. Quando Deus fala que a luz era boa e as pessoas não querem escolher a luz. E até mais para frente, eu vou dar até um spoiler das próximas partes, mas quando Deus ele cria o paraíso, coloca o Adão e Eva no paraíso, ele tem lá uma árvore. A árvore do quê? Do conhecimento do quê? Do bem e do mal. Essa palavra bem é a mesma palavra de boa, tov em hebraico. É conhecimento do bom e do mal. Esse é o original, é isso mesmo. Por quê? Porque as pessoas, elas, quando elas têm acesso às coisas de Deus,
Elas sabem ver o que é bom, mas eu não quero escolher. Eu quero escolher o quê? Quero escolher o mal. Porque o bem todos já conhecem, sabem que é Jesus Cristo. Mas por quê? Porque elas têm acesso às coisas que Deus criou. Todo ser humano ele é indesculpável. Todo ser humano ele tem acesso, sabe que Deus existe, olha, consegue ver pela criação os atributos de Deus. Por isso todos são indesculpáveis. E tal pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo é indesculpável também. Todos são indesculpáveis porque têm acesso a essa revelação da natureza de que Deus ele criou todas as coisas, que Deus ele deve ser glorificado, de que Deus é bom, de que a luz é boa. Por isso, meus irmãos, nós precisamos sempre escolher a Deus. Escolher a Deus que é bom. Mas pastor, como é que eu sei que Deus é bom mesmo? Como que eu posso ter certeza? Só tem um jeito. Quem já comeu cupuaçu? Alguém já comeu cupuaçu? É bom cupuaçu? Quem nunca comeu cupuaçu? Sabe se cupuaçu é bom ou se não é? Se eu falar para você o cupuaçu é bom, o que você vai pensar? Fala, eu não sei, eu tenho que comer. Cupuaçu é uma fruta, tá? Uma fruta lá do Amazonas, né? Naquela região Amazonas, Pará, tem muito, né? Uma fruta forte, gosto bem característico. Quem comeu uma vez nunca mais esquece o gosto, né? Se você comeu uma vez, depois você vai tomar de novo, você vai, isso aqui é cupuaçu. Você não se esquece do gosto, é muito característico, né? Eu gosto bastante, eu morei 3 anos em Manaus e é bem, um suquinho de cupuaçu gelado, é bem gostoso. Mas não adianta eu falar para você fala, não sei, tem que provar. E com Deus é a mesma coisa. Olha o que o Salmo 34, versículo 8, fala a respeito de Deus. Salmo 34, versículo 8 diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Provem. Provem e vejam, vamos todos repetir? Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Prove, como que eu vou descobrir? Provando. E como que eu provo de Deus? É fazendo o que Deus fala. Deus fala, olha, o meu caminho é esse, essa é a vida, essa é a luz. A vida cristã é essa. Será que você está disposto a provar? A luz é boa, e é isso que Deus está falando. Meus irmãos, se Deus fala que é bom, pode ir que é bom. Porque eu confesso a vocês que eu não confio muito nas pessoas, não. Eu já entrei numas roubadas que o pessoal falou, prova, vai que é bom, né? Assiste esse filme que é muito bom, eu assisti, né? Provavelmente você já caiu numa armadilha dessa também, né? Fala assim, olha, assiste esse filme que esse filme é muito bom, né? Aí você assiste. Teve uma vez que me falaram para assistir um filme, que misericórdia, não consegui nem assistir 20 minutos do filme e já parei, né? Mas Deus é bom. E se Deus está falando que a luz é boa, se Deus está falando que a vida cristã é uma coisa boa, nós podemos ter certeza que é. Podemos ter certeza que mesmo apesar de aparentes problemas que passemos, aparentes aflições que viemos a passar nessa vida, a vida com Cristo é uma vida boa. A luz é uma coisa boa. De tudo isso que foi criado, Deus ele fala, é bom. Percebe que Deus não falou que nada mais era bom? Ele não falou que a terra era bom, não falou, né? A primeira coisa que ele fala, né? Que isso era uma primeira coisa que ele fala. Depois ele vai falar, né? Deus, começa a ver essa característica depois da criação de Deus. Ele vai falar mais de que outras coisas são boas também que Deus criou. Mas a luz é boa. Em segundo lugar, veja ainda no versículo 4, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. É muito interessante quando Deus ele olha e ele diz assim, olha, Deus viu que a luz era boa e fez o quê? Separação entre a luz e as trevas. Separação. Meus irmãos, Deus, quando ele vê que algo é bom, ele sabe que não dá para misturar coisa boa com coisa ruim, senão fica ruim. Quem é cozinheiro sabe disso. Se você já cozinhou com um ingrediente ruim, o que acontece? Né? Você já pediu uma pizza? Né? Às vezes eu peço umas pizzas de frango com catupiry. A massa é uma delícia, o frango é uma delícia, mas aquele catupiry cheio de farinha. Aí você fala, puxa vida, estragou a pizza, estou arrependido.
de ter comprado. Sabe aquele catupiry que tem gosto de farinha com água? Gosto de amido, né, que eles põem, não sei o que é que eles põem. Aquele requeijão, né, de pobre, né? Pode falar, né, pastor? A gente compra também, eu compro lá em casa também. Parece que estraga todo o negócio. Por isso que o apóstolo Paulo fala que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Um pouquinho de coisa ruim, estraga o resto. Por isso que Deus é o Deus que faz separação. Deus que separa as coisas boas de coisas ruins. E sabe o nome disso na Bíblia? Santificação. A palavra separação e santificação, elas são intercambiadas, elas sempre são colocadas, né? Apesar daqui o termo não ser exatamente santificação que ser colocado, é um tema de divisão. Deus ele faz divisão entre essas coisas, mas o conceito ele é o mesmo, né, meus irmãos, de que as coisas boas devem ser separadas das coisas que são ruins. E existe uma grande crise na igreja hoje em dia, isso genericamente falando, nas igrejas cristãs, porque não se sabe distinguir o que é bom e o que é ruim. Não se sabe fazer essa diferença entre aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é santo, aquilo que é profano. Parece que existe uma crise hoje em dia, e a crise não é coisa de crente não, até mesmo o sacerdócio. Só que isso não é de agora não, quero dizer para você, olha, desde lá do tempo de Ezequiel, olha o que diz a palavra de Deus lá em Ezequiel 22, 26, porque isso sempre foi um problema no povo de Deus. Olha o que diz: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano, e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Percebe que às vezes a gente não fica fazendo divisão na nossa vida? Entra tudo. Eu não tenho um filtro na minha TV, eu não tenho um filtro na minha vida, nas coisas que eu leio, nas coisas que eu não leio, nas coisas que eu assisto, nos filmes que eu assisto, nas músicas que eu assisto, nos meus tipos de amizade, eu não tenho filtros. Para mim, tudo certo, eu não faço divisão em nada. Isso é muito ruim, meus irmãos, porque quantas vezes Deus ele fala para nós também nos separarmos? Por quê? Porque Ele é separado. Você sabia que na Bíblia, por 7 vezes, existe a menção de Deus falando: sejam santos, por quê? Porque eu sou santo. Façam separação na vida de vocês, porque eu também faço separação na minha vida. E se nós queremos ser igual ao nosso Pai, queremos nos seguir esse Deus que é bom, seguir esse caminho que é bom, o que Deus está falando? Ele falou: olha, a luz é boa. E ela é boa por quê? Porque uma das características que faz ela ser boa é porque ela é separada. Porque existe essa separação. E, meus irmãos, nós precisamos aprender a separar aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Só que isso tem um problema. Quando a gente começa a separar, começa a existir conflito. Começa a existir luta. Não tem outro nome. Se a gente quiser separar, quiser tomar postura na nossa vida, se eu quiser chegar na minha vida e falar: olha, a partir de hoje, isso sim, isso não. Isso sim, isso não. Vai criar, sabe o quê? Luta. Vai criar conflito. E o primeiro conflito, sabe com quem que vai ser? Com você mesmo. Por quê? Porque tem um negócio dentro da gente que chama carne. Tem um negócio que está doido para se alimentar daquilo que não presta. E a gente adora usar na nossa vida e querer consumir coisas que não são boas, coisas que Deus ele fala que não são boas. E nós acabamos por entender de que quando nós precisamos nos santificar, em primeiro lugar encontramos um adversário que é a nossa própria carne, que é o nosso próprio eu. E aí começa a gerar uma bipolaridade na gente, né? De um ser dentro de nós, que se chama o nosso ser espiritual, o nosso novo nascimento, né? O nosso novo eu, criado em Cristo Jesus, com a nossa velha carne. E fica aquela briga dentro da gente, aquela luta. Quem não tem essa luta é porque não é crente. Se quando você vai fazer algo, não tem alguma coisa dentro de você se remoendo, falando: não faça isso, não faça isso, é porque alguma coisa está errada. Porque esse é o Espírito de Deus que está dentro da gente. Esse é o Espírito do Senhor. E, meus irmãos, essa luta ela é real. E sabe por que muitas pessoas perdem essa luta contra a sua carne? Porque se esquecem do versículo 1. Que no princípio Deus criou o quê?
céus e terra. E aí, quando a gente entra nessa luta, a gente precisa entender de algo que é interessante, que diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Olha o que diz lá. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Você tem que lutar contra você mesmo? Você tem que lutar contra a sua carne? Sim ou não? Não. Sabe por que não? Pastor, por que eu não tenho que lutar com a minha carne? Ei, pastor, liberou tudo então. Pastor Rodrigo liberou, falou que não precisa mais lutar contra a carne. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que a gente não pode lutar contra a nossa carne. Sabe por quê? Porque senão a gente perde. Se a gente ganhasse da nossa carne, meus irmãos, Cristo não precisava ter morrido por nós. Se a gente conseguisse ser bom sem Jesus Cristo, Deus não falaria que a luz era boa. Porque só existe um que é bom, é Deus. Lembra que Jesus falou, só existe um que é bom. Em nós não existe. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar, olha, a nossa luta não é contra a carne. Você não tem que lutar contra você mesmo. Você tem que entender que essa batalha está sendo travada nos céus. Que essa batalha está sendo travada no mundo espiritual. Que tem trevas querendo te desviar dos caminhos do Senhor. Tem trevas querendo te afastar da luz. O diabo ele começa a colocar engodos na nossa vida, começa a colocar coisas diante da gente que quer afastar da gente da luz, dos caminhos do Senhor. Por isso que a luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus irmãos, a nossa luta não é nesse mundo, não. As nossas armas são espirituais. Nós precisamos entender isso, que quando Deus fala a respeito da santificação, tem crente ainda querendo ajoelhar no milho, sabe, querer, não resolve, essas coisas não se resolvem. A nossa luta ela é batalhada, meus irmãos, sabe aonde? É no mundo espiritual. Por isso que o que resolve contra a nossa carne, o que é efetivo contra a nossa carne, é nós buscarmos ao Senhor. É nós termos uma posição, quando eu vejo que eu estou sofrendo na minha vida, quando eu vejo que eu tenho problema na questão da santificação na minha vida, o que eu tenho que fazer é buscar ao Senhor, buscar me fortalecer espiritualmente, buscar ler a palavra de Deus, buscar estar em oração, buscar estar em comunhão com os irmãos, buscar estar em comunhão na igreja. Quando eu fortaleço o meu espírito, aí sim as coisas começam a acontecer. Aí sim eu tenho forças para vencer a carne. Aí a carne aqui chegou, né? Já viu o super-herói quando pega os inimigos, né? Joga assim, o cara sai voando. É assim. Quando Deus ele faz essa separação, Ele quer que nós também possamos fazer essa separação. E, meus irmãos, às vezes a gente acha que vai perder. Fala, isso, sim. Ai, pastor, está forte demais. Está muito difícil, mas aí nós precisamos crer o que diz lá em João capítulo 1. Quando Jesus fala que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Coloca, Cauê, por favor, João capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas. Olha, vamos repetir? A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Fecha os seus olhos e fale, as trevas não prevalecerão. Eu não sei se você tem vivido lutas na sua vida. Tenha certeza, busque ao Senhor. Busque a luz que é em Jesus Cristo e as trevas não vão prevalecer. Porque elas não prevalecem. Se você entrar no quarto escuro e você acender a luz, as trevas vão embora. Já percebeu? Todo lugar que você acende a luz, o que acontece com a escuridão? Sumiu. E como que faz para a escuridão aparecer? Quando a escuridão chega na luz, ela fica escuro? Não. Não fica escuro. Para ter escuridão, precisa que a luz saia. Por isso que às vezes muitas pessoas não entendem e falam, pastor, minha vida, trevas. Às vezes a gente está longe da luz. Será que estamos longe da luz? Pode ser que isso tenha acontecido. Talvez eu tenha me afastado dos caminhos do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós precisamos crer que quando nós vamos até Jesus Cristo, a nossa vida ela volta a ser boa. Pode ser uma vida boa. Não estou dizendo que é uma vida ausente de caos, porque esse mundo ele é caótico. Não estou dizendo que a gente não vai passar por desertos. Eu não estou dizendo que a gente não vai sofrer por problemas nessa vida. Mas eu estou dizendo que quando estamos do lado da luz, que é Jesus Cristo,
as coisas começam a se encaixar no seu lugar. As coisas se assentam, as coisas elas começam a se direcionar para aquilo que é bom, porque Deus ele nos ama e Deus ele quer nos dar aquilo que é bom também. Deus viu que a luz era boa e fez essa separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, e o primeiro dia. Puxa vida, quantas coisas já aconteceu. Só no primeiro dia. Percebe que se a gente tivesse entendido o primeiro dia da criação antes, a nossa vida às vezes teria sido tão mais fácil. Às vezes a gente fica dando tanta cabeçada nesse mundo e se esquece de buscar o Senhor. Às vezes a gente fica buscando tanto, gastando tanto esforço desnecessário para ser bem-sucedido na vida, para fazer com que os nossos projetos deem certo, e às vezes se esquece daquilo que é mais importante, que é Jesus Cristo. E quando a gente se afasta de Jesus, quando a gente não busca Ele em primeiro lugar, o que nós acabamos encontrando é frustração nesse mundo caótico. Versículo 6. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Isso parece meio estranho. Porque a palavra de Deus diz que quando Deus criou o mundo, Ele criou águas na terra, né? Tinha águas na terra. Elas não estavam ainda separadas, a terra seca do mar, ainda estava tudo meio que misturado, devia ser um barro, né? Sei lá, era sem forma, né? Devia ser um barro, sei lá o que era. Mas diz que existia a terra, existia o céu, existiam águas acima do céu. Não é interessante isso? Que Deus criou um mar e colocou, parece que uma caixa d'água lá em cima também. Né? E foi a primeira caixa d'água do mundo, quando Deus criou um negócio lá em cima, que se chama céu, que eram águas em cima da terra. Deus ele faz, e a palavra de Deus diz que Deus faz separação entre águas e águas, o que me chama a atenção. Por que Ele separou entre água e água? É tudo igual. Não é verdade? Águas de cima e águas de baixo. E existem dois textos que falam sobre como que essas águas de cima elas foram usadas. Em primeiro lugar, para a chuva. Porque diz que não tinha chovido ainda na terra. E precisava chover na terra. Né? E Deus ele faz com que essas águas de baixo pudessem fazer chover a terra. Apesar que a gente sabe como que funciona, né? O ciclo da chuva, né? A evaporação, né? E o sol bate na água, só que só tem um problema, o sol não tinha ainda sido criado. Né? Então, Deus ele faz todo esse mecanismo. Mas uma coisa que me chama a atenção é também lá em Gênesis capítulo 7, versículos 11 e 12, que fala dessa água de cima. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 7, versículos 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes, da onde? Do grande abismo. A gente já viu do abismo, lembra? Lá no versículo 2. As comportas do céu se abriram. Comportas do céu? E caíram sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Foi quando a caixa d'água abriu. Foi quando aquelas águas que estavam lá em cima foram derramadas sobre a terra. Sabe quando que foi isso daí? Foi no dilúvio. Foi para cair chuva? Uma chuvinha boa para regar as plantinhas das pessoas na terra? Não. Foi para quê? Foi para exterminar a humanidade no dilúvio. Não é interessante que a mesma água que dá a vida, ela também foi a mesma água que tirou a vida de muitas pessoas? Quando Deus ele faz essa separação, Ele também, além de separar entre dia e noite, entre
as luz e as trevas, a segunda separação que ele faz é entre águas e águas. E o que nós vemos, meus irmãos, que essas mesmas águas que trazem vida, também trazem morte. E é isso que muitas pessoas não entendem de Deus. É isso que muitas pessoas não conseguem enxergar em Deus. Como que pode o mesmo Deus trazer vida e trazer morte ao mesmo tempo? Como que pode esse mesmo Deus trazer vida para a gente e ao mesmo tempo trazer morte? Como que isso daí funciona? Como que fecha esse negócio, meus irmãos? Tem pessoas que não entendem como que Deus ele pode ser ao mesmo tempo bondoso, um Deus bom, e ao mesmo tempo um Deus severo, um Deus irado. Tem pessoas que não conseguem enxergar isso em Deus. E a criação, a palavra de Deus já está mostrando isso. E a Bíblia, em toda ela é clara com relação a isso. E até o apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos capítulo 11, versículo 22, olha o que diz na nova versão transformadora, eu gostei muito dessa versão, que diz assim: observem como Deus é, ao mesmo tempo, o quê? Bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Olha, lembra que a luz é o quê? Boa. Quando nós confiamos na bondade de Deus, que é Jesus Cristo, na luz, então nós verdadeiramente encontramos o quê? Um Deus que é o quê? Bondoso. Mas quando nós nos afastamos de Deus, o que nós encontramos? Um Deus severo. Por isso que Deus, a palavra de Deus fala que nós devemos fazer, que Deus ele faz separação entre águas e águas. Porque para a gente é tudo igual, Deus é... Não, Deus, imagina, tudo água. Tudo água para beber, não tem problema nenhum. Mas fala isso para quem já passou por uma inundação. Estive essa semana visitando um casal que falava, os dois perderam irmãos com afogamento, com irmãos na família, com afogamento. A mesma água que traz vida, traz morte também. Meus irmãos, como isso é algo sério. Tem muitas pessoas que não entendem. E sabe o que acontece? Muitas pessoas dentro da igreja acabam abandonando a água viva. Olha o que diz lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Pois meu povo cometeu duas maldades, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas, poços rachados, que não podem reter água. Veja que Deus está falando, olha, eu tenho a água da vida. Isso aqui lá em Jeremias ainda, não chegou daí Jesus. Depois a gente conhece algumas citações de Jesus falando, depois a gente vai ver algumas aqui. Mas Deus falando, olha, vocês abandonaram a mim, que era a fonte da água viva, e cavaram para si cisternas rachadas. Eu queria perguntar para você, que tipo de água você tem bebido? Que tipo de água você tem consumido na sua vida? Águas vivas ou cisternas rachadas? Águas vivas que jorram para a eternidade ou cisternas que a gente acha que está tudo bem e quando vê, está seco, rachou. Cisterna rachada é copo furado, um vaso furado, que você põe água, você fala, estou cheio, graças a Deus. Já viu? Já aconteceu isso na sua vida? Você fala, que bênção, Senhor, obrigado. Aí passa 2 dias, você, pastor. Você acha que está tudo muito bem na tua vida, aí você passa um pouco, está longe de Deus, escolhendo cisternas rachadas. Que tipo de água nós temos bebido, meus irmãos? Será que na nossa vida, será que nós temos sabido fazer separação entre águas e águas, entre coisas na nossa vida? Será que a gente tem sabido olhar para a nossa vida, temos tido a sabedoria de olhar para as coisas da nossa vida e dizer, isso aqui é água viva, isso aqui é cisterna rachada, isso aqui é poço furado, isso aqui é água viva, isso é coisa de Deus, isso não é de Deus, eu vou tirar isso da minha vida. Meus irmãos, esse é o convite que Deus tem feito para cada um de nós. A olhar para a nossa vida e ter o discernimento do que é aquilo que traz vida para a gente e aquilo que traz morte para a gente. Porque tem coisas que a gente tem que começar a tirar da nossa vida, meus irmãos. Tem coisas que nós devemos tirar da nossa vida. E sabe o que acontece?
Porque nesse texto, volte por favor nesse texto de Jeremias 2,13, porque diz que o povo cometeu duas maldades. Porque a maldade não é quando eu escolho a água ruim, quando eu escolho aquilo que é ruim. Tem uma primeira maldade antes, é abandonar o Senhor. Porque quando eu não abandono o Senhor, eu sempre vou escolher a água viva. Quando eu busco o Senhor, eu sempre escolho aquilo que é certo. Eu sempre sou abençoado porque as minhas escolhas são certas. Quando eu estou buscando a Deus, quando eu tomo posição na minha vida e eu falo, Senhor, eu vou te seguir, Senhor, eu vou até o fim com o Senhor, Senhor, não importa o que acontecer, eu vou estar com o Senhor, não importa o que acontecer, eu não vou deixar de ir na igreja, não importa o que acontecer, eu vou estar firme na leitura da palavra, não importa o que acontecer, eu vou estar firme na minha vida de oração, não importa o que acontecer, eu vou tomar posição de cristão, eu vou tomar posição no meu testemunho. Quando eu faço isso, quando eu busco o Senhor, eu sempre vou estar escolhendo aquilo que é bom. Porque quando eu deixo de fazer essas coisas, eu automaticamente começo a olhar para aquilo que é ruim. Sem perceber, eu já estou alimentando a minha carne, estou vivendo uma vida que é uma vida transitória, estou investindo nos meus projetos em coisas que são passageiros, em coisas que não edificam, naquilo que não vai trazer nada para a minha vida, não vai levar nada para a eternidade. Por isso, meus irmãos, nós devemos buscar as águas purificadoras em Jesus Cristo. Essas águas que purificam. Devemos saber fazer separação nas coisas da nossa vida. Devemos ter a sabedoria. Por isso, eu gosto muito do meu avô. O meu avô, o nome dele era Leonardo, pai da minha mãe. Ele sempre orava pelos seus filhos, pelos seus netos. Ele pedia uma coisa só para os seus filhos: discernimento espiritual. Discernimento entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Lembra da história de Salomão? Lembra quando fala que Salomão escolheu a sabedoria? Na verdade, isso é em um dos textos. Esse texto está tanto em Reis quanto em Crônicas. Em um deles fala realmente que Salomão pediu sabedoria. Mas no outro texto, sabe o que a Bíblia fala? Que Salomão pediu assim: Senhor, que eu saiba fazer diferença, que eu saiba discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Me dá sabedoria, Senhor, me dá discernimento, Senhor, para eu discernir na minha vida. E isso é um dom espiritual, discernimento de espírito, sabia disso? Está lá na listinha de 1 Coríntios, capítulo 12. O dom de discernir espíritos. É um dom espiritual, é uma coisa que Deus dá. Nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, ajude-me, Senhor, a discernir aquilo que é verdadeiramente a vida, aquilo que verdadeiramente vai me trazer vida, aquilo que verdadeiramente vai mudar a minha vida, aquilo que verdadeiramente vai fazer com que eu possa ter sucesso na minha vida. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, a nossa vida começa a fluir mais fácil. As coisas começam a funcionar mais. Eu gosto muito de um texto lá de João, capítulo 4, lá no versículo 10, que conta a história de Jesus com a mulher samaritana. Jesus estava lá com a mulher samaritana, estava lá numa boa, conversando com Jesus, e Jesus respondeu para ela: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem você está falando, você me pediria, e eu lhe daria água viva. Esse texto me chama muita atenção, meus irmãos, que ele fala que Deus tem um presente para cada um de nós. Deus tem um presente para mim, e eu quero dizer para você: Deus tem um presente para você. Você sabia que Deus tem um presente para você? Às vezes a gente fala: pastor, eu acho que eu sou indigno de ganhar esse presente. Eu sei que a gente é indigno. E somos mesmo, todos somos, ninguém é digno. Mas ainda assim a misericórdia e a graça dele, e a escolha dele, ele nos amou primeiro. E ele disse: eu sei que vocês são pecadores, mas ainda assim eu quero dar esse presente. E o presente que ele tem é o presente de que nós podemos pedir a ele, e ele vai nos dar essa água viva. Sabe o que é essa água viva? Sabe o que é essa água viva? É o seu próprio Espírito. Lá em João capítulo 7, versículo 38, diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, lembra a Escritura lá de Jeremias? Do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe o que é esse rio de água viva? É o Espírito de Deus. Coloca o 7,39, acho que não está aí, Cauê.
que ele vai explicar, mas João 7,39 vai falar o que é esse rio de água viva, do que Jesus está falando. Isso disse ele a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Meus irmãos, esse é o rio de água viva que Deus ele quer nos dar. E olha que interessante, lembra de Gênesis capítulo 1, versículo 2? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus estava onde? A face das águas. Por isso, percebe? As águas são o Espírito Santo de Deus, e Deus ele está se movendo. Deus ele quer fazer jorrar na sua vida. Deus ele quer te dar vida. Deus ele quer tirar esse problema da sua vida. Deus ele quer acabar com essa desolação que está na sua vida. Mas o que nós precisamos fazer é o que diz lá em João capítulo 4, versículo 10. Peça para mim. Peça para mim nessa noite. Se você soubesse do presente que Deus tem para você, você me pediria e eu lhe daria. Meus irmãos, nós devemos pedir. Nós devemos pedir desse Espírito, do Espírito Santo de Deus. Pedir para Deus, Senhor, minha vida, Senhor Deus, não está legal. Senhor, minha vida ela não está boa, Senhor. E aquilo, que eu preciso fazer, pastor? É isso. Se nós soubéssemos do presente que Deus tem para nós, e com quem nós estamos falando, que é o próprio Jesus, o próprio Criador dos céus e da terra. Ele diz, você me pediria e eu lhe daria a água viva. Por isso, concluindo, meus irmãos, o que nós precisamos fazer? O que nós faremos diante desse cenário, desse mundo que Deus criou? É estar sempre pedindo dessa água da viva de Jesus. Porque quando nós estamos sempre diante de Jesus, Senhor, me dê dessa água da viva. Senhor, faça com que eu possa escolher sempre estas coisas, sempre escolher os teus caminhos. E aí nós podemos ter certeza, porque Deus ele nos dá. Porque ele não tem um presente que ele não quer nos dar, ele já nos deu esse presente. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, ele deu o maior presente que foi seu próprio filho, a morrer pelos nossos pecados, a nos dar vida em abundância. Por isso que possamos sempre escolher a Jesus Cristo. Que possamos sempre na nossa vida escolher a Jesus Cristo, escolher estar do lado. E eu quero dizer para você, ninguém é digno. Às vezes a gente pode falar, Senhor, eu não sou digno. Eu sei que nenhum de nós somos dignos. Nenhum de nós somos dignos, mas se Deus ele está dizendo que Ele vai dar, confiemos na promessa do Senhor. E tenho certeza que não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Nem nós mesmos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Que Deus os abençoe. Vamos colocar em pé.